Senador, até agora o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello ele está esclarecendo os questionamentos da comissão. Como é que você acha que ele está sendo esclarecido? Está sendo... Qual a sua visão? Era o que eu esperava em termos de a postura do ex-ministro, né? Que ele não fosse se esconder atrás desse habeas corpus e que pudesse falar, responder todas as perguntas de qualquer senador, como todos os outros depoentes fizeram. E é isso que a gente está vendo, né? E se a gente está querendo buscar a verdade, precisa vir toda a verdade com relação à gestão dele, que foi a gestão mais longínqua durante esse período da pandemia. Embora que o relator continue ainda, de forma flagrante, cometendo alguns excessos, induzindo algumas perguntas, algumas respostas, acredito que ele está trazendo dados importantes para depois a gente cruzar com outros depoimentos. Eu espero que esse depoimento, que é um dos mais aguardados desde o início, né, já deveria até ter acontecido, na minha opinião, mas que a gente possa, a partir de agora, finalmente, conseguir alternar, pelo menos, né, um depoente do governo federal, porque tem que continuar as investigações, e um depoente relativo aos bilhões de reais para a gente buscar rastrear de estados e municípios que até agora essa CPI deliberadamente não quer saber do rastreamento da corrupção desse dinheiro de verbas federais que foram para estados e municípios. E uma coisa é certa, né? É quase um ponto, eu acho que é pacífico entre todos os colegas senadores. Dinheiro não faltou, né? Então a gente precisa agora também atender a um requerimento meu, né, assinado por 45 senadores da República, a maioria do Senado, que tem que olhar para essa questão da corrupção, da eventual corrupção em estados e municípios, já que a Polícia Federal mostrou que tem aí 61 operações só no ano passado. O presidente da CPI disse que, se for preciso, vai ficar até de madrugada. É porque eles estão sentindo dificuldade de esclarecimento no depoimento do ex-ministro? Eu acredito que as respostas do ex-ministro, para contextualizar, ele acaba sendo um pouco prolixo, né? Falando muito para passar os mínimos detalhes, né? Então isso está fazendo com que a sessão se alongue. Eu acho que talvez aí nós tenhamos que entrar até para depois da sessão aqui do Senado, né? Entrando aí por altas horas da noite, eu espero, para que a gente possa fazer todas as perguntas possíveis. Obrigada, senador. Obrigado. Senador, alguns senadores avaliaram contradições nas respostas dadas durante esse depoimento e disseram, inclusive, que isso é mais grave do que o depoimento do ex-secretário de Comunicação. Queria que o senhor avaliasse isso. Há essas contradições, especificamente em relação à Pfizer, a resposta àquelas cartas de intenção de compra? O ex-ministro Pazuello deixou claro que tem a documentação de que foram respondidas essas cartas, né? E mostrou todo o cronograma. E ficou de trazer à comissão. Eu espero que ele mande isso, ou que a gente vá buscar isso junto ao Ministério da Saúde, para encontrar realmente o parâmetro. Eu vejo que nesse momento existe uma guerra muito grande no país de narrativas. Narrativas da oposição, narrativas da situação, do governo, né? E a gente precisa trilhar com independência o caminho do meio, né? Porque o país já está dividido. Já existe uma intolerância, inclusive, entre as duas partes, o que é perigoso, que você vê muitas vezes em discursos acirrados ali, em situações que tem que parar a sessão. Então, é fundamental que a gente possa encontrar um equilíbrio, ir de forma serena, racional, para buscar realmente as respostas que a gente precisa. Agora, repetindo, não apenas do governo federal, mas também do governo federal. Mas até agora essa CPI, diferente da CPI do Mensalão, da CPI do Petrolão, da CPI dos anões do orçamento, que conseguiu trazer um ótimo serviço para a sociedade, né, um êxito, que a gente possa follow the money, né?
seguir o dinheiro com relação aos escândalos que a Polícia Federal apontou já existir e que não estão querendo deixar a gente fazer o nosso trabalho. Na terceira semana, até agora, estão ignorando o nosso requerimento. Vai bater nessa tecla dos estados e municípios e o que o senhor espera que ele traga aqui para corroborar essa questão de que também houve, enfim, omissão, né, por parte dos governadores, dos prefeitos? Eu tenho perguntas nesse sentido, estou fazendo a todos os depoentes, todo dia a gente tem perguntas nesse sentido também, né? E o que a gente percebe com requerimentos que nós propusemos, por exemplo, a Polícia Federal, foi um requerimento meu que eu queria ter já votado, mas está sendo empurrado com a barriga. A reação foi a pior possível do relator quando a gente quis trazer a Polícia Federal. Ele disse que não tinha precedente no Congresso Nacional, em CPIs da Polícia Federal vir. Chegou a dizer que era uma coisa muito séria, muito séria. E essa CPI é para ser o quê? Essa CPI é para ser séria, né? Mas a gente já teve precedentes aqui em algumas outras CPIs do diretor-geral da Polícia Federal vir, mas nessa a gente ainda não conseguiu emplacar, mas nós vamos continuar insistindo, porque a sociedade também quer saber, né? Eu gosto muito de andar nas ruas, conversar com as pessoas, e é uma demanda legítima da sociedade saber do que foi feito desses bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios. E você tem resultado, por exemplo, de respiradores que foram comprados, não chegaram, respiradores superfaturados, hospitais de campanha que foram gastos centenas de milhões e desativados da noite para o dia, enquanto todo mundo sabia da segunda onda. Então tem muita coisa para a gente explicar, porque desvio de verba pública em época de pandemia definitivamente não é apenas corrupção, é assassinato. Com o que o ex-ministro Pazuello falou hoje, os outros ex-ministros, o que já é possível concluir? Já é possível concluir alguma coisa? Ok. Bom, a fala, o depoimento do ex-ministro Pazuello começou desmontando a primeira narrativa da oposição, que vendeu a semana toda que o ex-ministro viria à CPI e ficaria em silêncio. A primeira farsa caiu. Depois fizeram uma sequência de perguntas e o ministro respondeu a todas. Não esquivou de nenhum questionamento. Portanto, na minha avaliação, as respostas do ministro com relação à gestão no Ministério da Saúde, ela espanca as acusações, traz luz aos fatos e de sorte que acho que sepulta as acusações infundadas feitas até aqui com relação ao enfrentamento à pandemia.